A ressurreição, declaração de Deus. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Atos 5, versos 29 a 32. Na tentativa de descobrir a verdadeira natureza da igreja cristã e a mensagem cristã, estivemos examinando o discurso feito por Pedro e os apóstolos ao Sinédrio. E agora eu gostaria de considerar com vocês o testemunho dos apóstolos acerca da ressurreição. Talvez a melhor maneira de abordar todo esse assunto é tomar esta passagem com seu contexto. Os apóstolos estavam sob julgamento, tendo sido aprisionados por pregar o evangelho, e Pedro estava explicando por que eles tinham que continuar a pregar. Por que falaram como falaram? A vida deles estava em perigo, porque os seus adversários tinham autoridade. Eles constituíam o grande sinédrio, a mais alta corte da nação. Eles estavam em boas relações com o rei Herodes e com o governador romano. E ali estavam estes simples apóstolos, pescadores, artesãos, homens sem letras e indoutos, ousando desafiá-los e recusando calar-se. Os apóstolos disseram que tinham que falar por causa do caráter e da natureza da sua mensagem, que era acerca de Jesus, que tinha sido elevado por Deus à posição de príncipe e salvador. Nós somos testemunhas destas coisas, disseram eles. Além disso, eles estavam cheios de uma nova vida, de uma nova coragem. A vida deles passara por uma revolução. Eram agora pessoas inteiramente novas, cheias de uma alegria, uma felicidade e uma paz que nada poderia tirar deles. Eles tinham que dar testemunho desta mudança que Deus operara na vida deles e nada poderia silenciá-los. E eu penso que os apóstolos tinham que continuar pregando por causa de mais uma coisa, qual seja, eles estavam sendo animados por seu desejo de ajudar os seus semelhantes, homens e mulheres. Eles sabiam que havia poder neste evangelho para transformar outros como os tinha transformado. Justamente o amor pelas almas dos homens e das mulheres e a sua verdadeira comiseração pelos que ignoravam estas coisas impeliam-nos a pregar. Eles contestariam qualquer autoridade, eles morreriam antes que refreasse e deixar de pregar este glorioso evangelho do Deus bendito. Essas foram as razões da atitude desafiadora dos apóstolos ante o Sinédrio. Já consideramos algumas das coisas das quais eles eram testemunhas. Eram testemunhas da pessoa do nosso Senhor e também do seu ensino incomparável e dos seus estupendos milagres durante 3 anos. Eram testemunhas do seu ensino concernente à sua morte, de como ele a tinha profetizado e mostrado o seu significado, e eles o tinham visto morrer cravado numa cruz. Mas agora vamos além desses pontos. Estes homens tinham sido completamente desbaratados pela morte do nosso Senhor. Como judeus, eles pensavam que ele os libertaria num sentido político. Tinham fixado as suas esperanças nele, porém, ele fora crucificado em fraqueza, tinha morrido e tinha sido enterrado. E os registros nos mostram que, quando aconteceu isso, eles ficaram completamente desconsolados, no maior abatimento. Nunca houve homens mais sem esperança do que estes apóstolos, após a morte do nosso bendito Senhor e Salvador. Mas depois acontecera algo que tinha mudado tudo. Que foi? Foi a manhã do domingo da Páscoa, a ressurreição no 3º dia. Muito cedo, antes mesmo do raiar do dia, algumas mulheres tinham ido ao sepulcro, levando especiarias, mas tinham encontrado o túmulo vazio. Voltaram correndo com a notícia, porém os discípulos não acreditaram nelas. Conta-nos Lucas que quando as mulheres voltaram e informaram que ele tinha ressuscitado, as suas palavras lhes pareciam como desvario. Lucas 24, verso 11, isto é, fábulas vãs.
Os apóstolos acharam que as mulheres estavam loucas, mas depois ficaram curiosos porque as mulheres pareciam muito seguras, e então Pedro e João correram juntos para o sepulcro. João ultrapassara Pedro e, espiando, viu os lençóis. Contudo, não tinha entrado. Pedro, mais impulsivo dos dois, entrara e tinha visto os lençóis postos num lugar, e o lenço que cobrira a cabeça noutro lugar, e eles se encheram de assombro. Então lemos sobre os aparecimentos do nosso Senhor a estes mesmos homens. Na tarde do primeiro domingo, ele apareceu de súbito entre eles. Eles ficaram com medo, mas ele perguntou: de que é que vocês têm medo? Não sou um espírito. Um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Lucas 24:39. Depois perguntou: tendes aqui alguma coisa que comer? E quando lhe apresentaram um pouco de peixe assado e de mel, comeu-o diante deles. Espíritos não fazem isso. No Evangelho de João, lemos a história de Tomé. O Tomé desconfiado. Como todos os discípulos, Tomé não tinha assimilado o ensino do nosso Senhor sobre sua vinda, morte e ressurreição. Os evangelhos registram com grande franqueza que eles nunca tinham entendido o seu ensino. Eles tinham suas próprias ideias. Esse é o problema dos pecadores. Como já vimos, eles têm preconceitos e são cegos. Em vez de darem ouvido, continuam tendo os seus pensamentos habilidosos e perdem a glória. Bem, Tomé não tinha estado com os discípulos quando nosso Senhor lhes apareceu naquela tarde do primeiro domingo, e quando lhe disseram: vimos o Senhor, ele disse: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não meter o dedo no lugar dos cravos, e não meter a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Uma semana mais tarde, Jesus tornou a aparecer entre os discípulos e olhou para Tomé e disse: Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e mete-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé só pôde cair aos seus pés e dizer: Senhor meu e Deus meu. E o nosso Senhor lhe disse: porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. João 20, 24 a 29. Depois da ressurreição, os apóstolos foram transformados absolutamente. Depois de observar o seu Senhor em muitas ocasiões, e ainda mais depois de ouvirem a instrução dada por ele, a maneira como ele os conduzira através das Escrituras, mostrando-lhes que a sua morte, o seu sepultamento e a sua ressurreição tinham sido profetizados, foram convencidos. Então lhes deu uma comissão, uma incumbência. Disse-lhes com efeito: agora eu vou deixá-los, vou voltar para o céu, para a glória que eu tinha com o Pai antes da fundação do mundo. Vou deixá-los como minhas testemunhas, vou enviá-los. Está tudo ali, no fim do Evangelho de Lucas. Lucas escreve: então abriu-lhes os entendimentos, para compreenderem as Escrituras, e disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Lucas 24, versos 45 a 49. Assim o nosso Senhor tinha comissionado os apóstolos para fazerem precisamente o que o Sinédrio agora os estava proibindo de fazer. O nosso Senhor tinha dito: esperem até receberem poder, e depois vão dar testemunho. É por isso que eles contestam o Sinédrio e se recusaram a ficar calados, tudo por causa da natureza destes fatos. O significado deste, sua importância, vem resumido na declaração de Pedro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Este Jesus que os judeus tinham rejeitado e a quem tinham dado morte no madeiro, é o príncipe de Deus, o príncipe do universo, o salvador do mundo. Ele é o único salvador e fora dele não há salvação. Por isso tiveram que desafiar o edito do Sinédrio. Para podermos entender o que tudo isso significa, examinemo-lo à luz da ressurreição. À semelhança de Paulo, os apóstolos pregavam Jesus e a ressurreição. Atos 17, verso 18. Mas por que os apóstolos davam ênfase à ressurreição em particular?
Em primeiro lugar, é a ressurreição que prova finalmente quem é o nosso Senhor. É a ressurreição que estabelece definitivamente o fato de que este Jesus, que os judeus tinham desprezado, Jesus o carpinteiro, este sujeito, este homem que sabia das coisas sem nunca ter estudado, este impostor, este blasfemo, este que alega ser igual a Deus, realmente era tudo o que afirmava que era. É a prova final de que ele não era outro senão o Filho unigênito de Deus, o Filho eterno de Deus, que, embora sendo homem, não era apenas homem. Ah, vocês dirão, mas que dizer do caso de Lázaro? Ele também não ressuscitou dos mortos? Não. Lázaro não foi um caso de ressurreição, e sim de ressuscitação. Lázaro foi meramente restaurado à vida e tornou a morrer. Em contraste, o nosso Senhor é o primogênito dos mortos, Apocalipse 1, verso 5. Ele foi a primeira pessoa que passou pela morte e saiu vivo do outro lado. E isso é prova do fato de que ele é o Filho de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo anos mais tarde para a igreja da cidade de Roma, expressa esta verdade precisamente com essas palavras. Ele também diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos 1, versos de 1 a 4. A ressurreição foi a prova final. E, como já indiquei, foi a ressurreição que convenceu finalmente estes apóstolos. Antes, eles criam com reservas no nosso Senhor. Pedro tinha feito aquela grande confissão em Cesareia de Filipe: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16:16. Porém, não sabia o que estava dizendo e depois voltou atrás, decepcionado. Mas depois da ressurreição, não houve dúvida. Pedro, pregando no dia de Pentecostes, elaborou e expôs uma magnífica peça de argumentação para demonstrar que a ressurreição provou que o nosso Senhor é o Filho de Deus. Ele fez o povo de Jerusalém lembrar-se de que eles tinham crucificado o nosso Senhor e continuou, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Então Pedro citou o Salmo 16. Porque dele disse Davi: Sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou meu coração, e a minha língua exultou. E ainda a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. E Pedro explica: Varões e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono, nesta previsão disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. Atos 2, versos 24 a 32. Davi escreveu aquele Salmo 16, diz Pedro. Todavia, obviamente, ele não estava escrevendo sobre si, porque sabemos que Davi morreu e foi sepultado. Ali está o seu sepulcro. Vocês podem visitá-lo quando quiserem. Seu corpo ainda está sofrendo o processo de decomposição no túmulo. Davi não ressuscitou. Davi estava falando como profeta sobre alguém que descenderia dele, e Jesus nasceu como descendente de Davi. As palavras de Davi indicam que a ressurreição foi profetizada no Velho Testamento, e o Senhor Jesus Cristo cumpriu essa profecia. A ressurreição é prova de que ele é o Filho de Deus, de quem Davi falou. Essa é, pois, a primeira razão pela qual os apóstolos davam ênfase à ressurreição, o fato mais estupendo de que o mundo soube, ou ouviu, ou ouvirá. Deus visitou e redimiu o seu povo. Ele tinha enviado muitos profetas, muitos mestres, mas eles não puderam nem poderiam trazer a salvação. Então, ele enviou o seu próprio Filho,
o seu Filho unigênito, e esta é a mensagem da igreja para o mundo nesta noite de domingo da Páscoa. Nós não somos deixados à mercê dos homens. Deus está interessado e o Filho de Deus entrou no tempo. Ele viveu, morreu e ressuscitou. Deus está salvando o mundo e o está salvando por meio do seu Filho unigênito. E a ressurreição estabelece que estes fatos são verdadeiros. Os apóstolos eram testemunhas desta pessoa bendita e das verdades concernentes a ele. A seguir, em segundo lugar, os apóstolos davam ênfase à ressurreição porque esta foi uma declaração de que ele ficou satisfeito com a obra realizada por seu Filho. Este é o grande argumento que vocês veem em muitos lugares nas Escrituras do Novo Testamento e é absolutamente essencial a esta mensagem. O apóstolo Paulo se expressa sobre isso em Romanos 4:25, dizendo: o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Ele já havia dito algo parecido no capítulo 3, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Versículos 25 e 26. E Deus, ao ressuscitar seu Filho dos mortos, estava dizendo ao mundo inteiro: ele consumou a obra para cuja realização eu o enviei. Qual era essa obra? Era a de cumprir a lei de Deus. Por isso nenhum outro senão o Filho de Deus poderia salvar-nos. Deus formou o homem à sua imagem. Ele o criou perfeito e lhe disse como deveria viver. Deus lhe disse que se não vivesse dessa maneira seria punido e que essa punição seria a morte. A alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18, verso 4. O salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Deus é santo e justo. Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. 1 João 1, verso 5. Ele não pode tratar levianamente a sua santidade, se posso dizê-lo com reverência. Ele não pode fingir que não vê o pecado. Eu e vocês fazemos isso. Nós somos fingidos, somos fraudes, somos mentirosos, não somos verazes e não somos justos. Toda a humanidade é confrontada pela lei de Deus. Se não a cumprimos, temos que sofrer a punição, e a punição é a morte eterna e o banimento da vida de Deus. O Senhor Jesus Cristo veio para libertar-nos da punição. Esse foi o objetivo direto da sua vinda. E na ressurreição temos prova de que ele fez isso. Para citar outra vez o apóstolo Paulo: irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento, porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Romanos 10, versos 1 a 4. Aí estão os judeus, diz Paulo, indo para cá e para lá, com todo o seu suor, esforço e luta para cumprir a lei e para justificar-se pela observância das obras da lei. Ninguém pode fazer isso, porém a tragédia é que ninguém precisa mais tentar fazê-lo e muitos insistem em tentar fazê-lo. Deus enviou o seu único filho e ele o fez. Ele é o fim da lei. Ele cumpriu a lei. A mesma verdade é declarada novamente naquele glorioso capítulo, uma das passagens mais eloquentes de todo o âmbito do Escrito Sagrado, 1 Coríntios capítulo 15. Ouvimos-lo nos ofícios fúnebres e raramente as pessoas o entendem porque ficam fascinadas pela glória da linguagem. Contudo, permitam que eu lhes mostre o que significa. Paulo diz: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, versos 55 a 57. Ele está dizendo que é o pecado que faz com que todos nós tenhamos medo da morte. O aguilhão da morte é o pecado, porque sabemos que na morte vem o juízo sobre o pecado. Sim, e o pecado é tornado poderoso pela lei. A força do pecado é a lei, porque é a lei que pronuncia o veredito, que determina que tal ou qual ação é pecaminosa. A lei mostra quão poderoso é o pecado.
O pecado e o juízo de morte imposto pela lei ao pecado são os problemas com os quais nos defrontamos. No entanto, diz Paulo, a ressurreição responde à pergunta: onde está, ó morte, o teu aguilhão? E resolve os problemas. O fato de que Cristo ressurgiu dos mortos, de que Deus o trouxe de dentre os mortos, significa que a lei de Deus foi honrada e satisfeita absolutamente, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Como? Bem, ele cumpriu a lei. Durante sua vida, ele observou todas as exigências da lei, de modo que a lei não pôde pronunciá-lo culpado. E em sua morte, ele sofreu passivamente a sua penalidade sobre os nossos pecados. Portanto, foi dada satisfação à lei. Ela não tem mais o que dizer. O nosso Senhor cumpriu cada uma das suas exigências pelo bem de todos os que nele creem. E é isso que a ressurreição estabelece. Se o nosso Senhor não ressuscitasse do túmulo, significaria que a lei exigiu tal penalidade dele, que até seria morto por causa dessa penalidade. E isso seria o fim. Mas ele passou pela morte. Não terá que morrer de novo. Ele sofreu a penalidade completa, que é a morte, e continua vivo. Ele terminou a obra. Ele satisfez todas as exigências da santa lei de Deus, tanto positiva como negativamente. Pois bem, o capítulo 15 de 1 Coríntios é muito longo, tem 58 versículos, porém, só tem um tema: a ressurreição e a importância da fé na ressurreição física de Cristo. O apóstolo escreveu esse capítulo porque havia certas pessoas astutas no século I, havia pessoas espertas no século I, os espertos não nasceram todos no presente século, como alguns parecem pensar, que negavam a ressurreição física. Portanto, você não está sendo uma grande novidade se a nega. Estas pessoas estavam dizendo que a ressurreição já era passada e que ressurreição física, literal, é coisa que não existe de ninguém. Não existe? Paulo pergunta. E acrescenta que, se não existe ressurreição física dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Versículos 13, 14 e 17. E somos também considerados como falsas testemunhas de Deus. Versículo 15. Isso é absolutamente vital. É unicamente a ressurreição que nos dá a certeza de que Deus está satisfeito, que a lei foi honrada e cumprida, e que os terrores da lei e de Deus o terror nada pode fazer-me, nem impor-me culpa. A obediência e o sangue do meu Salvador, minhas transgressões, todas para sempre ocultam. Em terceiro lugar, os apóstolos se gloriavam na ressurreição e nada os impedia de testificar dela e de pregá-la, porque ela é a prova de que este mesmo Senhor bendito venceu todos os nossos inimigos. Há poderes e forças que se põem contra nós. Temos conhecimento de algo delas, não temos? O mundo, a carne, aí estão os nossos inimigos. O mundo nos corrompe. Pedro fala sobre a corrupção que há no mundo por meio do pecado, e a vemos hoje. Veja os jornais dominicais, corrupção. Veja os habilidosos apresentadores de ironias, os satiristas, como lhe chamam certos humoristas, na tela do seu televisor. Que é isso? É sujeira e lama. Pedro descreve a situação desta maneira: o homem que retorna ao seu pecado é como a porca lavada, que voltou ao espojadouro de lama. 2 Pedro 2:22. Que perfeita descrição é essa da sujeira, da torpeza, da impureza do mundo. Com seu poder de sugestão, com toda a sutil atração que exerce e com todo o seu gloriar-se nas coisas ilícitas, o mundo nos corrompe e nos priva do que há de melhor, mais elevado e mais nobre. O mundo e a carne, estes inimigos, derrotam todos nós. Não há um homem ou mulher que não tenha cometido pecado. Todos nós estamos contaminados e manchados pela lama deste mundo mau. Não podemos vencê-lo. Tentamos vencê-lo e os homens e as mulheres tentaram antes de nós, e o mundo nos derrotou a todos. Mas eis aqui alguém que permaneceu sem ser derrotado. O mundo jamais o derrubou. Ele jamais deu lugar à carne. Ele andou por este mundo sempre mantendo-se perfeito, puro, separado do pecado. Todavia, não somente isso, o diabo é nosso inimigo.
O mundo nada sabe sobre Satanás, o Deus deste mundo. O mundo julga que estamos loucos quando falamos sobre este assunto. Muitos dizem, imaginem, um homem do século XX ainda acreditar que o diabo existe. Mas de onde vem todo este mal do mundo? Porque todos os esforços dos estadistas e de outros sempre são frustrados? O que é que está sempre seguindo as pegadas da raça humana e a toma de assalto quando ela pensa que está prestes a obter uma vitória? Que será? E a Bíblia tem a resposta completa. É o diabo. Porque, diz Paulo, não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6, verso 12. O diabo, o inferno, os maus espíritos com seu poder maligno, sempre a rodear-nos. Este mundo só conhece uma pessoa capaz de derrotar o poder do diabo e todas as suas forças. E tal pessoa é este mesmíssimo Jesus. Durante a sua vida na terra, ele derrotou o diabo, pondo-o a correr toda vez que ele queria tentá-lo. Porém, acima de tudo, derrotou-o na cruz. Foi ali que o nosso Senhor desmascarou definitivamente o diabo e o fez parecer ridículo a todos os que no mundo têm olhos para ver. O autor da Epístola aos Hebreus fala da vitória do nosso Senhor sobre o diabo, com palavras contundentes em seu capítulo 2. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Hebreus 2, versos 14 e 15. Por sua morte na cruz, e especialmente por sua ressurreição, o nosso Senhor privou o diabo do seu poder. Satanás não controla mais a morte como fazia antes. Então, a maravilha da Páscoa é que ela nos diz que o último inimigo que será vencido é a morte. Vocês vivem neste mundo, lutam contra o mundo, contra a carne e contra o diabo. Porém, por trás disso tudo estão a morte e o sepulcro. Esse é o inimigo final e ele põe todo mundo por terra. A jactância da heráldica, a pompa do poder, todo esse fausto e tudo o que a riqueza dá, tudo igualmente aguarda a inevitável hora. As veredas da glória só a tumba levam. Thomas Gray. Os grandes homens, os grandes estadistas, os grandes reis, os grandes filósofos, todos eles morreram. Todo aquele que vive nasceu para morrer. Sim, aí está o adversário final, o último comandante, o qual derrota todo mundo. Todos virão a ser suas vítimas. Há somente um que o venceu, e esse é este mesmo Jesus. O Deus de nossos pais, disse Pedro, em nome dos seus colegas de apostolado, levantou Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus com a sua destra o elevou. A força do Todo-Poderoso, Deus tirou-o do túmulo e o elevou, vencendo até a morte e o sepulcro. O último inimigo foi vencido, e com os olhos postos em Cristo podemos repetir estas palavras. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. 1 Coríntios 15, 54. Cristo venceu o último inimigo, e mesmo depois da morte, como já mostrei a vocês, quando vocês estiverem diante de Deus no juízo, e a lei de Deus falar contra vocês, a resposta já terá sido dada, e será estabelecida para sempre. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Romanos 8, versos 33 e 34. Ou ainda, permitam que eu lhes passe isto na linguagem eloquente do autor da Epístola aos Hebreus. Ali no capítulo 7 está a mensagem da ressurreição para vocês. O escritor compara o Senhor Jesus Cristo e o seu caminho com o antigo caminho do templo e dos sacerdotes. E diz: e, na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Hebreus 7, versos 23 a 25.
Não precisamos de sacerdotes terrenos, não precisamos de papas e cardeais. Temos um sumo sacerdote, e somente um, Jesus, o Filho de Deus. Ele é imutável e vive sempre para interceder por nós. Há um Deus e um mediador, e somente um entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Nem de Maria, sua mãe, precisamos, ele é suficiente. Ele provou isso em sua ressurreição. Ele socorre, ele ajuda e, naturalmente, era isso que eletrizava a mente e o coração destes escritores do Novo Testamento. Voltemos a Hebreus capítulo 2 e ouçamos. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo sofreu, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Hebreus 2, versos 17 e 18. Ele é Deus, bem sei, e está à direita de Deus, mas ele se fez homem e sabe o que é sofrer e ser tentado. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Hebreus 4, versos 14 e 15. Temos um sumo sacerdote misericordioso e fiel. Ele sabe tudo a nosso respeito. Em toda dor que rasga o coração, o homem de dores teve sua parte. Michel Bruce, parafrase 57, baseado em Hebreus 4, versos 14 a 16. Ele está na glória, mas continua sendo homem, tanto como Deus, e pode compadecer-se de nós. E ele nos envia o seu socorro. O escritor de Hebreus continua. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Versículo 16. É a ressurreição que me diz tudo isso. Aquele que esteve neste mundo e viveu e suportou a contradição dos pecadores contra a sua pessoa, ali está, no céu, é o mesmo. Posso ir até ele sabendo que ele nunca me recusará e que me dará tudo quanto necessito. E mais, porém, o nosso Senhor foi feito príncipe. O universo está em suas mãos. Pouco antes de voltar para o céu, ele disse, é-me dado todo o poder, no céu e na terra. Mateus 28, 18. Paulo junta isso tudo naquela sua tremenda declaração, registrada no 2º capítulo da Epístola aos Filipenses, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, versos 6 a 11. A ressurreição prova isso. O mundo foi entregue a ele. É dele. Ele se assenta, reina e espera até que os seus inimigos sejam postos como escabelo para os seus pés. E, finalmente, a sua ressurreição e a sua ascensão, o seu retorno ao céu, são uma excelente prova de que ele virá para julgar o mundo com justiça. Ele mesmo disse que o Pai o incumbiu de julgar, porque ele é o Filho do homem. Porque, como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. João 5, versos 26 a 27. Contudo, ouça como esta verdade é expressa pelo apóstolo Paulo, em Atenas, onde menos se esperaria. Os cidadãos de Atenas eram muito filosóficos, não acreditavam em juízo e inferno. Pessoas que tais ainda não creem nestas coisas, e entendo que elas ficam surpresas pelo fato de alguns de nós não participarmos do seu ceticismo. O apóstolo Paulo, pregando a tais homens, emprega estes termos. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Não devemos acreditar em imagens, diz Paulo. Alguns estão muito ansiosos para voltar atrás e adorá-las, não estão? Mas Deus não pode ser representado por imagem. O segundo mandamento nos ordena que não devemos adorar a Deus dessa maneira. Paulo continua, mas Deus
não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Por quê? Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Atos 17, versos 29 a 31. A ressurreição de Jesus Cristo é uma proclamação e um anúncio no sentido de que Deus julgará o mundo inteiro por meio desta pessoa, o que simplesmente significa que nesta vida e na eternidade o nosso destino é decidido por nossa atitude para com Ele. Se você diz que Jesus é apenas homem e, como os judeus, está um tanto aborrecido com Ele, você receberá o julgamento, e esse julgamento é castigo eterno. Mas se você crê que Deus levantou este Jesus e fez dele príncipe salvador, e que somente nele você pode ter o perdão dos pecados e tornar-se filho de Deus com a esperança da glória, então o veredito é que você terá tudo aquilo em que creu. Por isso estes homens disseram ao Sinédrio: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Praticamente o que os apóstolos disseram foi: estamos pregando o evangelho para vocês também. Vocês terão que morrer. Agora, vocês são juízes, mas logo serão os julgados. E como vão enfrentar Deus? Como vão enfrentar a lei de Deus? Não podem. O único que pode salvar vocês da penalidade imposta pela lei de Deus é aquele que vocês mataram, suspendendo-o no madeiro. Ele é o príncipe, ele é o salvador, ele é o Messias. Ele é o único que pode satisfazer a lei, que pode vencer todos os nossos inimigos e reconciliar-nos com Deus e fazer-nos seus filhos. O arrependimento só é possível por meio dele. Não há perdão de pecados sem ele. Membros do conselho, não podemos ficar calados, mas importa obedecer a Deus do que aos homens. As almas dos homens e das mulheres correm perigo. Não há esperança à parte deste Jesus bendito. Matem-nos, se quiserem. Seu nome terá continuidade e o poder do seu nome persistirá. É por isso tudo que os apóstolos não podiam calar-se, e se posso dizê-lo com humildade, esta é a minha única razão para estar neste púlpito e pregar novamente esta mensagem. Não a preguei por ser hoje o domingo da Páscoa, mas porque esta mensagem é a verdade de Deus. O dia de hoje lembra-nos um fato da história. Alguém ressuscitou dos mortos. Ele é Jesus, o Filho de Deus, o único Salvador. Ele é o único que pode salvar-nos nesta vida e é o único que pode fazer-nos passar com segurança pela morte. Ele é o único que pode justificar-nos diante da santa lei de Deus e introduzir-nos no gozo das bênçãos e alegrias da bem-aventurança da eternidade na presença de Deus. Como poderá alguém ficar calado? O evangelho é tão glorioso e os homens e as mulheres estão morrendo em pecado e na ignorância. Que zombem de nós, que nos ridicularizem, que façam o que quiserem, continuaremos pregando. Não podemos deixar de pregar. Não podemos deixar de repetir que damos testemunho destas coisas. Cristo é a única esperança. Ele é o único Salvador. Você crê nele? Crê nestes fatos? Você enxergou a relevância e a significação desses fatos para você? Você foi até ele e se lançou sobre ele, rogando que o receba? Se você o fizer, estou autorizado por ele a lhe dizer que ele o receberá. Bendito seja o seu nome. Desde a glória onde está, ele diz a toda e qualquer alma apavorada: o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. João 6, verso 37.